Imagine uma casa que nunca termina, uma construção que se estende sem lógica, cheia de escadas que levam ao nada, portas que se abrem para o vazio e corredores que giram em círculos como se estivessem vivos. Essa é a mansão Winchester, localizada em San José, nos Estados Unidos, e até hoje, ninguém sabe se ela é obra de loucura, medo ou algo além da compreensão humana. Sarah Winchester nasceu em 1839, filha de Oliver Winchester, dono da famosa fábrica de rifles Winchester, que marcou a história dos Estados Unidos. Em 1862, Sarah se casou com William Wirt Winchester, que morreu jovem, deixando-a com uma herança milionária e o peso de uma culpa que ninguém mais entendia. Segundo relatos da época, Sarah acreditava estar amaldiçoada. Cada rifle fabricado por sua família havia tirado vidas, e agora os espíritos dessas vítimas a perseguiam. Foi então que um médium lhe deu um conselho estranho. Para escapar da maldição, ela deveria construir uma casa sem nunca parar a construção, deixando que os espíritos fossem enganados por escadas, corredores e portas confusas. E foi exatamente isso que Sarah fez. A mansão começou a crescer em 1864 e continuou a ser construída 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar, durante mais de 30 anos, até a morte de Sarah em 1922. O resultado é algo fora do comum. Mais de 160 quartos, 10.000 janelas, 2.000 portas, escadas que terminam no teto, portas que se abrem diretamente para o nada, corredores que se cruzam como labirintos infinitos. Cada cômodo parecia ter sido planejado para confundir, não humanos, mas fantasmas. Visitantes descrevem a sensação de entrar na mansão como entrar em um quebra-cabeça vivo. Cada corredor parece mudar de posição, cada porta esconde algo inesperado. Alguns quartos possuem janelas que se abrem para o vazio, escadas que levam a andares inexistentes e até portas trancadas que não têm fechadura do outro lado. É como se a própria casa fosse um organismo construído para enganar espíritos, mas que também confunde qualquer ser humano que se atreva a percorrê-la. Sarah não apenas seguia conselhos de médiuns, ela consultava os mortos todos os dias, antes de decidir onde construir a próxima escada ou porta. Era um ritual quase religioso. Sessões espíritas eram realizadas todas as noites à meia-noite, e apenas depois disso os trabalhadores começavam a erguer paredes, instalar janelas ou adicionar novos corredores. A cada noite a casa crescia e se transformava, como se tivesse vontade própria, obedecendo a um plano invisível que só Sarah compreendia. Mas o mistério não termina na arquitetura. Visitantes relatam sons estranhos, passos em corredores vazios, portas que se abrem sozinhas e sombras que se movem de maneira inexplicável. Alguns dizem ter visto a própria figura de Sarah vagando pelos corredores, como se ainda estivesse controlando a construção do além. Outros afirmam que objetos se movem sem explicação, e que o ar dentro da mansão parece carregar uma energia pesada, quase sufocante. O mais impressionante é que a mansão Winchester não segue nenhuma lógica arquitetônica. Escadas que sobem terminam em paredes, corredores se cruzam sem sentido. Portas que deveriam levar a quartos importantes dão para armários ou caem em poços de vários metros. Cada detalhe da casa parece ter sido planejado para confundir espíritos e proteger a viúva da maldição que acreditava carregar. Ao longo do tempo, historiadores e investigadores tentaram entender a motivação de Sarah. Alguns afirmam que era pura paranoia, fruto de luto e culpa. Outros acreditam que havia um profundo temor religioso, uma necessidade de reparar simbolicamente cada morte causada pelos rifles Winchester. E há quem jure que a casa possui uma energia própria, como se os espíritos realmente estivessem presentes, observando cada visitante que se atreve a explorar seus corredores infinitos. O fascínio pela mansão continua até hoje. Turistas de todo o mundo visitam o local para sentir a atmosfera sombria, tirar fotos e, em alguns casos, tentar capturar evidências do sobrenatural. Mas mesmo aqueles que entram preparados para o ceticismo relatam uma sensação de inquietação, como se os olhos invisíveis da casa os observassem.
E o mais impressionante: a mansão nunca termina. Cada renovação da estrutura, cada escada ou porta adicionada, fazia parte de um ritual contínuo. Sarah acreditava que enquanto a casa estivesse em construção, a maldição não poderia alcançá-la. Mas será que isso funcionou? Ela morreu em 1962, deixando a obra inacabada e o mistério intacto. Hoje, a mansão Winchester é um símbolo da obsessão humana, do medo do além e da criatividade que nasce da superstição. Ao refletirmos sobre essa história, fica uma pergunta perturbadora. Será que Sarah realmente acreditava nos espíritos, ou ela criou um labirinto que reflete a própria mente perturbada? Cada corredor é um reflexo do medo, cada porta, um símbolo da culpa e da tentativa de controlar o que não pode ser controlado. E talvez seja isso que torna a mansão Winchester tão fascinante. Ela é ao mesmo tempo arquitetura e psicologia, real e sobrenatural. Um labirinto que nos desafia a entender até onde vai o medo humano. Então, se você pudesse visitar a mansão Winchester, teria coragem de atravessar seus corredores intermináveis, subir escadas que levam ao nada e abrir portas que escondem o desconhecido? E se por acaso os espíritos estivessem realmente lá, você seria capaz de enfrentá-los ou correria desesperado para fora? Essa é a mansão Winchester, um labirinto de espíritos, um símbolo da obsessão, do medo e daquilo que o ser humano não consegue controlar. E você, será que teria coragem de passar uma noite inteira dentro dela? Se você ficou intrigado com essa história, deixe seu like, comente o que faria se estivesse lá dentro e se inscreva para conhecer mais casos reais, cheios de mistério e suspense, sempre com o lado humano e o drama que essas histórias carregam.